Boa noite, meus irmãos. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui com o nosso áudio. Espero que agora esteja melhor. Espero que agora o nosso áudio esteja chegando a você aí de uma forma abençoada. Que a gente, mesmo falando aqui, a gente está monitorando todo o nosso acontecimento, todo o nosso ocorrido aqui. Qualquer problema, vocês nos avisando também, a gente faz uma colocação rápida aqui para tentar mudar as configurações. Por isso que nós começamos o nosso videozinho aqui rápido e agora nós temos uma melhorada no nosso som aqui agora. Espero que esteja chegando para você de uma forma abençoada. Espero que esteja chegando para você de uma forma que você possa ser abençoado. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado essa noite. Sejam todos muito bem-vindos essa noite, para a glória do Senhor. Nós estamos aqui na sede da Igreja Cristã Semana Vida e o nosso intuito dessa noite é abençoar a sua vida. Por isso que nós tivemos que dar uma paradinha aqui no nossa live quando ela começou, por conta de um probleminha de áudio, mas graças a Deus nós resolvemos isso em poucos minutos. Quero convidar você essa noite a fechar os seus olhos, a clamar a Deus comigo essa noite, buscar a presença do Todo-Poderoso aí na sua casa. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, para a glória do Senhor. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, nós queremos iniciar o culto dessa noite, glorificando, exaltando, bendizendo o seu nome, Senhor, essa noite. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Pai, que em nome de Jesus vidas sejam alcançadas pela pregação da tua palavra, que vidas sejam alcançadas pelo teu amor nessa noite. Senhor, nós invocamos a tua presença, a presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar, mas também ali naquela casa, Senhor. Que eles possam ser abençoados, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo essa noite. Pai, em nome de Jesus, vem derramar do teu Espírito. Vem glorificar o teu nome em cada lar, em cada vida, Senhor, que está conosco essa noite, participando dessa live, participando do culto dessa noite. Senhor, tu sabes que como tua igreja, nós estamos impedidos de nos reunir, mas como filhos teus, como igreja tua, aonde estamos reunidos, Senhor, nós podemos glorificar o teu nome, nós podemos exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela internet, que mesmo com esse isolamento social nós podemos estar juntos, Senhor, aproximados, Senhor, para a glória do teu nome. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos, vem falar conosco, vem encher-nos do teu Espírito Santo, vem glorificar o teu nome nas nossas vidas essa noite. Quebra cadeias, Senhor, quebra grilhões, despedaça todo laço, despedaça toda lança, despedaça todo arco, Senhor, que tem se levantado ou quer se levantar contra a tua igreja, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que a tua intervenção poderosa venha sobre as nossas vidas, venha sobre cada lar que nos assiste essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te pedimos, Senhor. Nós te exaltamos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Para iniciarmos o culto, nós sempre iniciamos orando a Deus, porque tudo que o cristão precisa fazer, ele precisa fazer orando. Então, por isso que nós iniciamos o culto orando. Agora nós vamos fazer a leitura inicial dessa noite. Para isso eu quero convidar você aí, que está aí nos assistindo da sua casa, através do seu tablet, através do seu computador, através do seu smartphone. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para darmos início àquilo que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Livro de Josué, capítulo 1, palavra do Senhor essa noite. Palavra poderosa, palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que quebra cadeias, é a palavra do Senhor.
ser a própria manifestação do Deus Todo-Poderoso, que quebre tantas cadeias, que liberte tantas vidas como a palavra de Deus. Nessa noite, abra sua Bíblia comigo, aqui em Josué capítulo 1. Tem algumas coisas para falar com você essa noite. E Deus falou a Josué e o animou. Esse é o subtítulo dessa perícope, dessa parte ou trecho da palavra de Deus essa noite. Sucedeu depois do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Versículo 7 e versículo 8, que são os versículos fundamentais por todo o decorrer que vamos falar nessa noite. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que palavra maravilhosa para iniciarmos o culto dessa noite, para iniciarmos a nossa adoração a Deus essa noite. Existe um caminho para que a sua família seja feliz. Existe um caminho para que a sua vida seja realizada. Existe um caminho para que você possa viver as maravilhas de Deus na sua vida. E o caminho Deus deu para Josué e disse: não te apartes desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite para que possais ir bem. E os teus caminhos serás, vai prosperar os teus caminhos, ou vão prosperar nos teus caminhos, quando você observar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que muda a sua vida, se tem uma coisa que leva você aonde Deus quer, é você andar nos caminhos do Senhor. É você andar meditando na palavra de Deus. Não tem segredo. Não existe no ministério, não existe na vida cristã varinha de condão. Não existe mágica. Deus está dando a Josué aqui a realidade. Você quer ter o seu caminho bem sucedido, Josué? Você quer ter as suas coisas abençoadas, Josué? Medita na lei do Senhor. Observa a lei do Senhor. Pratica tudo aquilo que Moisés, meu servo, te ensinou. Então serás bem sucedido. Também diz aqui algo maravilhoso. Diz sobre limites. Todos nós temos limites. A palavra de Deus nos coloca e nos ensina que há limites. Você dá limites a seus filhos. Deus, como Pai, nos dá limites. O fato dele ter nos dado Jesus e nos dado a liberdade, nós não podemos usar essa liberdade de uma forma que venha envergonhar o nome do Senhor, porque para as nossas vidas também há limites. Nessa noite, a vida cristã, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida essa noite, é que nós sejamos abençoados. É que você seja abençoado. É para que a sua família seja tremendamente abençoada. Como? Através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida no início desse culto. E se você quiser, e se você desejar, eu te desafio essa semana. Olha que eu gosto de desafio. Eu te desafio essa semana a meditar
em todo o livro de Josué. Josué capítulo 1, 2, 3, até o final dele. Se você gosta de desafio, se sente desafiado por esse pastor essa noite, eu te desafio nessa noite a meditar a semana inteira sobre o livro de Josué. Eu garanto que você vai sair tremendamente abençoado. Eu garanto que a sua família vai ser tremendamente abençoada. Medite no livro de Josué. Amém? Nós vamos partir para a nossa pregação da palavra de Deus essa noite, que é o mais importante. Mas antes eu quero fazer alguns pedidos, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Nós somos a Igreja Cristã Semeando Vida. Nós estamos localizados na rua Barcelona 267, aqui no Caxambi. É óbvio que nós estamos sem pessoas, sem culto público presente, porque por conta da pandemia, todos nós sabemos que todas as igrejas estão fechadas. Mas eu quero te dar esse endereço, rua Barcelona 267, para que você venha, assim que tudo isso acabar, que você venha nos dar o prazer da tua presença, para que você venha nos dar o prazer de podermos adorar a Deus juntos, quando tudo isso acabar, de glorificarmos a Deus quando tudo isso acabar, e você esteja aqui conosco, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero te conhecer, se eu ainda não te conheço, eu quero te dar um abraço, porque eu estou morrendo de saudade dos meus irmãos aqui da igreja, todos eles, irmão Ailton, irmã Cristiane, a irmã do nosso irmão Aila Tati, a diaconisa Raquel, que não está podendo estar aqui, a Aline, Dani, Ana Paula, os dois Renatos e tantos outros, o irmão Wendel, a irmã Dandara, tantos outros que me faltam palavras de dizer a saudade que eu tenho de vocês. Em breve nós estaremos todos juntos, todas as nossas crianças, nossos adolescentes. Agora nós estamos preparando algumas coisas, melhorando para elas, elas vão ficar surpresas com algumas coisas. Traga a sua família para a casa de Deus. Traga seus filhos para a casa de Deus. O mundo não tem nada para oferecer para você e para a sua família. Tudo no mundo é passageiro. Você já viu aquela pessoa que gosta de entornar uma rã? É passageiro. Amanhã o efeito dela passa. Vai precisar de outra, ou de outra dose mais forte. Em Deus, não passa. Em Deus você é saciado todos os momentos, todos os dias. Então, vem para a casa de Deus. Vem glorificar o nome do Senhor. Vem ser cheio do Espírito Santo. Meu segundo pedido essa noite é que para você compartilhar essa live, compartilhar agora, compartilhe aí com mais pessoas, para que elas sejam abençoadas, tremendamente abençoadas, para que elas possam ouvir a palavra de Deus essa noite. Compartilhe aí, faz o máximo de compartilhamento que você puder, aperta aí compartilhar, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam abençoadas. Compartilhe em nome de Jesus. Mas também nós estamos num momento pedindo aos irmãos, esses que estão nos assistindo essa noite, que venha em nome de Jesus orar pelos enfermos. Somos uma igreja que oramos pelos enfermos. Nós temos um irmão nosso que está internado no Hospital Pedro Ernesto, que ele precisa das nossas orações, que ele carece das nossas orações. Eu quero pedir a você que ore para o nosso irmão, que ore para assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, tem um irmão que o pastor falou que está lá no Hospital Pedro Ernesto. Eu quero me unir a essa igreja que está orando e clamando por ele todos os dias. Eu quero unir a minha fé, eu quero ligar com Deus aqui na terra, para que seja ligado no céu a cura desse irmão. Para que Deus toque na vida dele, para que Deus traga a cura que ele necessita, para que Deus visite ele com poder e graça e glória. Nós temos orado, temos clamado pela vida dele. Eu tenho entrado em contato com ele praticamente todos os dias. E eu creio que em nome de Jesus Deus fará grandes coisas. Mas também temos uma família, a família da nossa irmã Ana Paula, que está enlutada, perdeu um ente querido esse final de semana. Nós precisamos orar por essa família, precisamos orar pelo irmão da Ana Paula, que é pastor, que perdeu o seu ente querido, porque foi irmão deles. Então nós pedimos nessa noite que o Espírito Consolador, o Espírito do Senhor, visite não só o nosso irmão que está lá no Hospital Pedro Ernesto, carecendo da graça, carecendo do poder, do toque do Espírito de Deus,
Assim como todos aqueles que estão ali. Que o Espírito Santo não visite somente o nosso irmão, mas visite todos aqueles que estão ali. Mas também numa casa enlutada, ou tantas casas enlutadas. Mais de 2.000 pessoas morreram por conta dessa pandemia. 2.000 famílias e até mais, que perderam seus entes queridos, que necessitam do Espírito Santo Consolador. E você pode ser esse instrumento. Você pode ser o instrumento de Deus para que pessoas sejam curadas, mas para pessoas que ainda, infelizmente, perderam seus entes, eles sejam tocados pelo Espírito Santo e consolados. E também você deve orar pela sua casa. Você deve orar pela sua família, para que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. O Salmo 127, que é um salmo que Deus começou a falar comigo, desde o início, ele diz o seguinte: em vão vigir o sentinela se o Senhor não guardar a casa. O que é isso? Você pode fazer qualquer coisa? Não, porque o salmo diz que tem um sentinela. Se tem um sentinela, eles estão fazendo a parte deles. Mas é o Senhor quem dá a vitória, é o Senhor quem protege. Você usa a máscara, porque tem que usar, glória a Deus por isso. Você vai usar as luvas, tudo aquilo que o Ministério da Saúde está pedindo, você vai fazer. Agora, acima disso, você pode orar pela sua família. Acima disso, você pode colocar a sua família no altar do Senhor. Acima disso, você pode colocar a tua casa blindada pelo sangue bendito do Senhor. Então, nessa noite, nessa semana, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus. Eles necessitam serem guardados pelo Espírito de Deus. Irmãos, os dias são maus. Falava com uma pessoa hoje à tarde a seguinte coisa: nunca se viu tão perto como os dias atuais a volta de Jesus Cristo. Quem nasceu no lar cristão cresceu ouvindo dos seus pais dizer: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus está a caminho, o final do século está chegando. Eu confesso que desde pequeno eu ouço isso. Hoje, mês de fevereiro, eu fiz 40 anos de idade. Então há 40 anos praticamente eu ouço isso. Mas posso te dizer com toda sinceridade, está muito mais próximo do que a gente imagina. Está muito mais perto do que a gente imagina. A Bíblia diz que será como um relâmpago que surge do oriente e vai para o ocidente. E vai ser assim. Amós 4 vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Criador. Isso pode ser daqui a 5 segundos. Isso pode ser daqui a 1 minuto. Isso pode ser daqui a 100 anos. Mas o momento de nos prepararmos para encontrarmos com o nosso Deus se chama hoje. Se chama agora. Porque Ele pode vir. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos guardados, eu não sei o que seria de nós. Então nessa noite, coloque a sua casa, coloque a sua família, coloque os seus diante do Senhor. Faça uma oração. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração pela sua casa, uma oração pela sua família, uma oração pelos seus filhos. É incrível como a mídia inteira trabalha para destruir a mente e o caráter das crianças, a mente e o coração dos pequeninos, para que eles se revoltem, para que eles não obedeçam aos pais, para que eles tomem caminhos que eles decidam. Mas nessa noite, você papai, você mamãe, é sacerdote do lar, é sacerdotisa do lar, cheio do Espírito Santo, declara sobre a vida dos teus filhos, declara o poder do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos essa noite. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado essa noite, você sendo usado por Deus essa noite, para que o Espírito do Senhor guarde os teus filhos, guarde a mente dos seus filhos, guarde o crescimento não só físico, mas também espiritual dos seus filhos, nessa noite, em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos aí agora. Senhor, nós queremos orar por cada um dos nossos pequeninos, dos nossos filhos, Senhor, daqueles que têm netos, aqueles que têm filhos, daqueles que têm sobrinhos. Nós queremos colocar todas as crianças diante do teu altar essa noite. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado na vida dos nossos pequeninos. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Quebra cadeias, quebra grilhões. Que todo sofisma que Satanás tem colocado ou tem tentado colocar nas mentes dos nossos jovens, adolescentes,
Crianças, nós anulamos agora, em nome de Jesus, e declaramos que os nossos filhos, nossos sobrinhos, os netos, Senhor, são todos pertencentes a Ti, são herança Tua, e nós declaramos o Teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado, Deus seja glorificado essa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Uma palavra grandiosa, como toda ela é, mas essa noite é especial para o teu coração. Essa noite é especial para a tua alma. Deus quer falar contigo essa noite. Deus quer falar com o seu interior. O Espírito Santo de Deus falava comigo que algumas pessoas, esses dias, de quinta-feira para cá, pedi a Deus, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Pois bem, a palavra de Deus vai trazer a resposta que o teu coração anseia. A palavra de Deus vai trazer a resposta que o teu coração necessita essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Palavra que Deus quer derramar sobre a tua vida essa noite. Palavra poderosa, que quebra cadeias, que quebra grilhões, que despedaça todas as mentiras de Satanás. Evangelho de Lucas 17, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 19. Jesus vai operar um milagre aqui, e eu quero trazer uma visão profética, uma visão da palavra de Deus para a sua vida essa noite. Está escrito assim, em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Talvez na sua versão esteja escrito: tem compaixão de nós. É a mesma coisa. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-lhes aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados todos. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, texto maravilhoso, um texto poderoso da parte de Deus para as nossas vidas. Como de costume, sempre que vamos orar ao Senhor, vamos pregar a palavra do Senhor, nós oramos. Eu quero te convidar a só um minutinho para a gente orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui os teus servos, as casas dos teus servos que nessa noite estão buscando a tua face, estão ouvindo, querem ouvir da tua parte. Que a tua palavra cumpra tudo aquilo pelo qual ela foi separada essa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jesus veio à terra para salvar a humanidade, e todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. Para isso, ele começou a espalhar as boas novas do reino, as boas novas de salvação. Ele está cruzando os caminhos da Galiléia, os caminhos de Samaria, os caminhos da Judéia, de Tiro, de Sidom. Para quê? Para evangelizar, para dizer que é chegado, o reino de Deus é chegado sobre vós. Um determinado momento, Jesus está passando pela Galiléia, ali pelos arredores de Samaria, e ele vai entrar numa aldeia. Quando ele entra na aldeia, 10 leprosos cruzam o seu caminho, se colocam diante dele, óbvio, se colocam de longe. Por quê? Porque a lei mandava ou ordenava que os leprosos não poderiam se aproximar de qualquer pessoa.
Deixa eu te explicar o que é isso. Quando uma pessoa tinha uma doença de pele, naquele tempo, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote, ele, além de ter os ritos dos sacrifícios, ele também tratava das leis orgânicas e das leis de caráter de saúde. Ele avaliava a pessoa e, se fosse constatada a lepra, se fosse constatada a doença, ele era imediatamente retirado da sociedade. Ele não voltava para casa para buscar nada que é seu, ele não se despedia da família, ele não dava um beijo nos filhos, ele simplesmente era retirado da cidade, era retirado da civilização e ele era colocado para fora. Ele não podia se aproximar mais de que 2 metros de uma pessoa. Por isso que aqui eles vão gritar de longe: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Porque eles não podiam chegar. Eles sabiam que se eles chegassem, eles poderiam ser apedrejados e morrer. Por isso que eles não se aproximam. Eles começam a gritar, começam a pedir. Jesus não vai responder a eles. Não vai dizer, vão fazer uma oração. Jesus só vai dizer para eles: vai e se apresente ao sacerdote. Imediatamente eles vão pegar o rumo do templo que estava em Jerusalém e vão para lá. Vão caminhando. No meio do caminho, no meio dessa caminhada que eles estão indo em direção ao milagre deles, eles vão ser curados. Ficam purificados. A lepra some. Irmãos, milagre não se discute. Milagre vive. Ninguém pode discutir o milagre, porque milagre precisa ser vivido. Eles vão ver que foram curados, porém tem um detalhe: 9, não sabemos para onde vai. 9 some da história. 9 não volta para agradecer a Jesus. Apenas um volta. E esse quando ele volta gritando em alta voz, glorificando a Deus e se prostra diante de Jesus. E ele adora, porque ele sabe quem ele era, sabe o que ele tinha, e agora ele está curado. Aí Jesus vira para os que estão seguindo e diz: peraí, não foram 10 que estavam enfermos e que foram curados? Mas cadê os outros 9? Só esse voltou porque é estrangeiro? E a Bíblia vai dizer que ele era samaritano? Por que a Bíblia vai deixar claro que era samaritano? Porque havia uma espécie de bloqueio cultural entre os samaritanos e entre os judeus. Embora fossem filhos de Israel, houve um momento da história em que a nação foi dividida em 2. 10 filhos, 10 tribos foram compor o reino do norte, chamado Israel, que a sua capital é Samaria. 2 tribos vêm para o reino do sul, que a capital é Jerusalém, onde estava o templo. Mas, com a invasão da Síria em Israel, as 10 tribos do norte, o que a Síria fazia? A Síria pegava boa parte da população daquele lugar, levava para outro lugar, pegava de outro lugar que ela conquistou e colocava ali, e misturava tudo. Qual era a ideia? É fazer com que aquela nação perdesse a sua identidade e com isso não viesse a ter revoltas contra o império daquele tempo. Só que os judeus da parte sul, eles não aceitavam essa mistura, porque eles acabaram de fato misturando. Eles acabaram ficando quase que mestiços, acabaram trazendo culturas e entrando em culturas que os judeus do sul não aceitavam. Aí o que acontece? Criou-se uma barreira. É por isso que Jesus, quando vai pedir água àquela mulher samaritana, ela vai dizer: como tu, judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, havia um bloqueio cultural ali, havia um bloqueio até religioso ali. Mas Jesus é aquele que não vê bloqueios. Jesus é aquele que está acima de qualquer bloqueio cultural. Precisa de Jesus, precisa da cura, precisa do poder, clama a Ele. A Bíblia diz: clama em mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. Jesus não está preso
preso à religião. Jesus não está preso à religiosidade. Jesus não está preso a uma placa de igreja. É só você se colocar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Independente da sua posição eclesiástica, posição na sociedade, ou a sua colocação em que país for. Não há bloqueios para Jesus. Não há bloqueios para o poder de Jesus. Nós que muitas das vezes achamos onde ele deve ou não deve, onde deveria ou não deveria agir. Para Deus, como se clama, quando se busca de todo o coração, ele vem e intervém com milagres. Foi isso que Jesus fez aqui. Mas eu quero te dizer essa noite como esse milagre aconteceu. Por que esse milagre aconteceu? Quais são as particularidades que existem nesse texto? Primeiro que eu quero dizer para você, já falei a primeira que existia uma barreira cultural. Segundo, é um único milagre relatado na Bíblia de uma única doença que foi feita coletivamente. Você pode ver que Jesus curou cegos, Jesus libertou de demônios, Jesus libertou um homem que havia uma legião de demônios dele, Jesus deu voz ao mudo, Jesus abriu os ouvidos do surdo, Jesus abriu o cego, ressuscitou. Mas coletivo de uma única doença, a Bíblia vai relatar aqui, em Lucas 17. 10 homens leprosos, 10 homens que tinham a mesma doença, um milagre para 10. Talvez você precise de um milagre. Talvez você precise de um toque de Jesus. Talvez você precise de uma palavra de Jesus. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. O Espírito Santo de Deus quer encher a tua vida. Basta você clamar. Basta você buscar. Basta você fazer daí de onde você está, na sua casa, um local, um altar de adoração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha casa. Não há barreiras culturais ou barreiras doutrinárias que impeçam o agir de Deus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor diz que Ele não desprezará. Nessa noite, clame a Deus. Busque a presença de Deus. Você pode me perguntar: pastor, como esse milagre aconteceu? Pastor, como isso se deu? Simples. Esses homens vão usar uma palavrinha que nós precisamos colocá-la em ação nas nossas vidas todos os dias. Esses homens vão colocar a palavrinha chamada fé. É pequenininha, mas faz uma grande mudança nas nossas vidas. A palavra fé é pequenininha, mas muda a sua história, muda a sua casa, muda você. Porque mudou a mim. Nessa noite, o que nós queremos dizer ou transmitir da parte de Deus para você é o que o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 vai dizer: que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e só pode ser através da fé, e que Ele é galardoador, ou seja, Ele retribui aquele que busca, Ele retribui aquele que sabe que Ele existe, Ele retribui aquele que confia nele. É o que Deus faz, é o que Deus tem feito, é o que Deus quer fazer, mas é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esses 10 homens aqui, 10 leprosos, vão ter uma fé superior à dor. Você consegue entender isso? Que eles tinham, através da hanseníase, através da sua lepra, dores inimagináveis. Mas essa dor que eles sentiam não foi capaz de travar o clamor e a fé e a esperança que eles tinham em Jesus Cristo. Muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm vivido momentos difíceis, mas em meio a esse momento difícil, em meio a essas dores, encontre no fundo do teu coração fé capaz de viver acima das dores. Fé capaz de te levar a lugares de um encontro com Cristo acima das dores.
ação de estar próximo da sociedade. É por isso que o versículo 11, 12 e 13 vai dizer, olha o que está escrito: ao entrar na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Por quê? Porque eles tinham que ficar de longe, porque eles não podiam se aproximar. Mas mesmo assim, mesmo com essa distância, mesmo com esse distanciamento, eles não deixaram de gritar, clamar, pedir, implorar pela ação de Cristo na vida deles. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer essa noite? Que nós também estamos vivendo um isolamento social. É óbvio que nós não estamos com lepra. É óbvio que a doença que atinge a humanidade hoje é o Covid. Mas mesmo com esse isolamento, você ainda tem voz para clamar a Deus. Mesmo com esse distanciamento, você ainda pode invocar o nome do Senhor. Foi o que esses homens fizeram. O que levou eles a entrar no caminho, ou cruzar o caminho de Jesus, foi a fé. Todo aquele que cruzou o caminho de Jesus, ele foi transformado. Se houve fé nele, ele foi transformado. A sua história foi transformada. Eles se colocam no caminho de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Aí ele vai passar por dentro de uma aldeia. E a Bíblia diz que 10 leprosos se colocam ali, de longe, mas se colocam. E começam a gritar: Senhor, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Você já estudou o que significa compadecer-se? Ou ter compaixão? A raiz é de uma palavra do latim que diz compasso, que quer dizer sente a minha dor, sente a minha aflição. Quando eles viram para Jesus e dizem: Senhor, compadece-te de nós, Senhor, tem compaixão de nós por a tua oração, estamos dizendo o seguinte: sente a nossa dor. Importa-se conosco por conta da nossa dor. E eles vão gritar para Jesus, eles vão implorar para Jesus. Por quê? Porque a dor deles era tamanha, mas a fé era maior ainda. Eu não sei as dores que você tem passado, eu não sei as lágrimas que você tem derramado, eu não sei quantas vezes você tem chorado dentro de um carro, dentro de um banheiro, dentro de um escritório, eu não sei. Talvez as suas dores sejam dores inimagináveis, mas se você clamar a Deus essa noite, o poder do Espírito Santo virá e você será transformado. É o que Deus tem para as nossas vidas, é o que Deus faz nas nossas vidas. A religião, a religiosidade, a doença, o pecado constrói isolamentos, constrói distanciamento, mas mesmo assim a fé aproxima. O que a religião, o jugo da religião tenta afastar, a fé aproxima. Eles não podiam se aproximar de Jesus por conta da lei, mas a fé deles trouxe eles bem para perto. Talvez você se ache pecador, talvez você se ache com tantas coisas que você talvez ficaria, se sentiria, até ficar, não poder se aproximar de Jesus. Não posso, eu sou isso, aquilo. Independente de quem você seja, aqui eram 10 leprosos, se aproximaram de Jesus pela fé, e a sua fé foi recompensada. O que eu e você precisamos entender é que existem 2 tipos de fé. Você sabia disso? Você já parou para pensar sobre isso? Que existem 2 tipos de fé nesse planeta, nessa terra. Existem 2 tipos de fé: a fé morta e a fé ativa. Infelizmente, existem esses 2 tipos de fé. A fé morta, mas também tem a fé ativa. A fé morta, você sabe o que é a fé morta? Você já parou para ser entrevistado, ou já viu, ou leu a respeito de entrevistas, de pesquisas, que diz o seguinte: você tem religião? A pessoa responde sim. Você é convertido a essa religião há quanto tempo? Há quanto tempo? Você é praticante dessa sua religião? Não, eu tenho essa religião, mas não sou praticante.
morta. Isso faz parte daquilo que eu chamo de fé morta. Tem a palavra na boca chamada fé, até acredita que pode ser coisas mudadas na sua vida, na sua casa, através da fé no Filho de Deus, mas não faz nada ou não pratica ao ponto de mudar. Se esses homens, se esses 10 leprosos tivessem uma fé morta, sabe o que ia acontecer? Nada. Eles iam ficar se lamentando aonde eles se escondiam, geralmente eram em cavernas, e nada ia mudar. Eu ouvi dizer que tem um homem, um moço lá da Galileia, um jovem lá de Nazaré, que onde ele passa, milagres acontecem. Por onde ele passa, as coisas são transformadas, vidas são mudadas. Se eles continuam lá no buraco deles, lá na caverna onde eles se escondiam, nada aconteceria. Seria ter fé que ele poderia fazer, quem sabe faria, mas não tomou nenhuma atitude para viver a mudança. A fé morta é aquela que você sabe que Deus pode fazer, que você sabe que o Filho de Deus pode fazer, mas você não toma nenhuma atitude em prol de viver o seu milagre. O fato de Deus ter entregue Jesus na cruz do Calvário, o fato de Deus ter nos dado Jesus como seu Filho e o seu sangue para nos remir de todo pecado, não nos dá o direito de cruzar os braços e achar que Deus tem que fazer tudo. Há milagres, eu já falei isso aqui, tem outros vídeos aí gravados aqui na nossa página, você pode ver. Há milagres que Deus vai derramar sobre a tua cabeça e você não vai nem saber, e você não vai nem ver. Mas há milagres que você vai ter que ser sócio de Deus, entre aspas, é claro. Nesse milagre você vai ter que tomar uma atitude. Jesus está passando. Se eles não se colocam no caminho, se eles ficam lá no poço, lá no fundo da caverna, nada mudava. Mas eles tomaram uma atitude e foram até lá. Quer outro exemplo disso? Eu te dou mais um exemplo. Jesus está saindo de uma cidade chamada Jericó. E nessa cidade que ele sai, chamada Jericó, tem um cego. E esse cego está ali pedindo esmola. Ele ouve um barulho e pergunta: que barulho é esse? Que alvoroço é esse na cidade? É o tal do Jesus de Nazaré que está passando. Ele: o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. O que é isso? Fé ativa. Não é fé morta. Porque se ele tivesse fé morta, sabe o que ia acontecer? Quando o povo mandou ele calar a boca, ele calaria. A fé é morta, foi sucumbida por outros gritos maiores. Sabe o que ele fez? Ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus respondeu. A fé morta é aqueles que não fazem nada para ver a sua vida transformada, para ver a sua família transformada. Ainda acha que Deus tem que fazer tudo. Isso se chama fé morta. Eu não estou aqui discutindo Paulo e Tiago, a fé sem obras, ou não é nada disso. Eu estou falando prática de vida cristã, prática de fé cristã. Se você crê em Deus e não faz nada, nem sequer ora pela sua casa, nem sequer ora pela sua família, você ainda quer que Deus faça por você? É impossível. Deus faz muitas das coisas por misericórdia, mas tem coisas que você tem no seu coração que você precisa tomar uma atitude. E foi exatamente isso que esses 10 homens fizeram. Eles tomaram uma atitude. Fé ativa. Eles não esperaram para amanhã. Eles não empurraram com a barriga para amanhã. Eles não viram, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Não, é hoje, é agora. O meu milagre é hoje. O meu milagre é agora. Eu vou ter com Jesus hoje. Então eles se colocaram no caminho de Jesus. Gritaram: compadece de nós, sente a nossa dor. Importa-se conosco nessa dor, nessa aflição. Quando eles fazem isso, quando eles se colocam diante do Senhor, quando eles têm uma fé ativa, aí tem a resposta de Deus. Quando eu saio do meu conformismo e o que tem de pessoas, até mesmo dentro das igrejas, conformado com essa situação, conformado com tudo que está acontecendo, é assim mesmo, já passou tanto tempo,
já são tantos anos, já são isso, não muda mais. Quem disse? Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Jesus ainda faz milagres nesses dias, Jesus ainda cura nesses dias, Jesus ainda transforma nesses dias. Tome uma atitude, atitude de fé. Vai para a presença dele, vai meditar na palavra dele, vai se lançar aos pés de Jesus. Hoje, ainda hoje, você pode ver a sua vida transformada. Você pode ter a sua casa transformada. Você pode ter a vida dos teus filhos transformada. Você pode ter o seu casamento transformado hoje. Não é amanhã. Eles não esperaram amanhã. Os 10 leprosos não esperaram para amanhã. Eles fizeram hoje. Eles tiveram uma fé ativa. Mesmo sabendo que a lei impedia que eles se aproximassem de Jesus, o que eles fizeram? A fé deles nos levaram até Jesus. Nessa noite, a sua fé pode te levar aos pés de Jesus. A sua fé pode fazer com que os gritos da sua alma encontrem o altar do Senhor, encontrem o trono do Senhor, mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa olhar para essa situação, olhar para essa enfermidade, olhar para essa circunstância dentro da tua casa, dentro da tua família e dizer: chega! Eu vou tomar uma atitude, eu vou orar, eu vou impor as minhas mãos, eu vou declarar o sangue de Jesus, eu vou declarar o poder no nome de Jesus, eu vou ver a minha família restituída em nome de Jesus, eu vou ver a minha casa transformada em nome de Jesus, eu vou ver o desviado da casa de Deus retornando à casa de Deus em nome de Jesus, eu vou ver aquele que está depressivo, trancado no quarto, liberto pelo poder e autoridade do nome de Jesus. É preciso ter fé, mas também é preciso ter atitude. Quer um exemplo? Mais um exemplo eu te dou. A Bíblia diz que Jairo, um grande sacerdote, um grande homem da sua época, um dos principais da sinagoga da sua época, a sua filhinha pequena vai adoecer. E a doença é degenerativa, porque ela não simplesmente morre, ela está doente. Jairo sai da casa dele e vai buscar Jesus. O que é isso? Uma fé ativa. Se a fé dele fosse morta, ele ficava em casa esperando para ver o que ia acontecer, como muitos têm feito. Jairo não vai cruzar os braços, Jairo vai abrir os braços, puxar as mangas, arregaçar as mangas e vai ao encontro de Jesus, porque sabe que em Jesus o quadro da casa dele pode ser mudado. Se você entende o que eu estou dizendo, o quadro da sua vida, da sua casa pode ser mudado hoje. Através da palavra de Deus, através do seu clamor a Jesus, como foi desses homens, como Deus agiu na vida desses homens, hoje, não amanhã, não depois, hoje. Se falei do milagre, se falei da fé ativa e da fé morta, se falei que é necessário ter fé, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que é necessário ter fé, quero falar com vocês da doença deles, quero trazer para vocês uma ilustração da palavra de Deus para os nossos dias sobre a doença deles, a lepra. Irmãos, a lepra hoje, a hanseníase hoje, ela tem cura. Ela tem tratamento, ela tem cura. Naquele tempo não. Naquele tempo, quando o sacerdote constatava que havia uma enfermidade, que havia uma lepra, ele colocava aquela pessoa para fora. Ó, não tem mais jeito, é lepra, você vai sair daqui, e era tão humilhante que eles tinham que sair do templo com a mão na boca gritando: leproso, leproso, para que todo mundo saísse da frente. Eles nunca mais iam ver a família, eles nunca mais iam ter o convívio social com as pessoas sadias, que nem podia. Por quê? Porque a lepra era uma doença contagiosa. O sacerdote não era maldoso, é que ele estava resguardando toda a sociedade. E por isso que eles tinham que ir para lá, para fora da cidade, viver fora da cidade, do convívio social. Muitos deles, como eu disse, iam para cavernas. No início, a família sempre ia e deixava um cesto de comida, mas com o tempo, com o passar dos anos, não iam mais. Eles eram entregues à própria sorte. Hoje, século XXI, desde o século passado, ou até bem antes, já se tem cura, já se tem tratamento. É quase
impossível alguém morrer de lepra, a não ser se não tiver um tratamento. A Bíblia, quando diz sobre lepra, ela diz sobre duas coisas. Ela diz uma fatalidade, alguém contraiu lepra, ou o pecado. Alguém está sendo punido por conta disso. Porque, na verdade, o que a Bíblia quer dizer, quando ela diz que a lepra é a semelhança do pecado, ou ela diz, ou ela semelha a lepra, ou atribui a lepra ao pecado, é porque ela quer fazer uma semelhança de uma vida que se contaminou com coisas impuras, como a lepra. Alguém só pega a lepra quando encosta em outro leproso, e aí ela se tocou naquilo ali, uma coisa impura, e contraiu. E aí o que a palavra de Deus quer nos dizer é o seguinte: é os efeitos da lepra, é os efeitos do pecado. Quando ela diz que é pecado, é porque os efeitos da lepra é semelhante aos efeitos do pecado, onde há dormência no corpo, há uma série de inflamações do corpo, há momentos em que os membros vão caindo por conta da falta de sensibilidade, bate, quebra e cai e não percebe. É exatamente isso que o pecado faz. Quando você pratica o pecado, ou vive na prática do pecado, o pecado é semelhante a uma lepra. Ele vai contaminando, e ele vai alastrando no corpo inteiro. Ele vai transformando uma metástase no corpo inteiro. E pior, que a pessoa sequer está sentindo, porque ela perde toda a sensibilidade. Ela vai perdendo toda a sua capacidade de sentir. A lepra, naqueles tempos, era de mau cheiro, trazia um mau cheiro enorme. Tanto que eles eram obrigados a ficar a favor do vento em outra cidade, para que o cheiro deles não entrasse na cidade. O pecado exala o mau cheiro. A adoração exala o bom cheiro que vai direto às narinas do Senhor, mas o pecado exala o mau cheiro. É por isso que a lepra é considerada ou colocada aqui como o pecado. Mas é só por conta disso. É que a pessoa está morrendo e não está percebendo o que está acontecendo. A pessoa está definhando por conta do pecado. E aqui não é a lepra em si, é só uma semelhança. Está definhando, está morrendo, mas não sente, perdeu a sensibilidade. Quantas pessoas estão vivendo assim? Já perderam a sensibilidade da vida? Já perderam a vontade de viver? Estão se machucando, estão se ferindo, estão se automutilando, e eu estou falando de uma forma figurada, e não estão percebendo que as suas vidas estão com a vida de um leproso indo para um final. Eu via uma pessoa dizer que uma pessoa não se afoga porque entrou no rio, ela se afoga porque não saiu do fundo do rio. E é exatamente isso que o pecado faz. Você não morre no pecado porque você cometeu um pecado, é porque você se aprofundou e não conseguiu sair. A lepra é porque você encostou e ela se transformou em metástase na sua vida. E o pior, se perde a sensibilidade, se caminha já não se sente, está se mutilando, não se sente. Está definhando, não se sente, está morrendo, não se sente. Mas Cristo tem o poder para nos libertar de toda e qualquer enfermidade, seja do corpo físico ou seja da alma. É isso que Cristo quer fazer na sua vida. É isso que Cristo veio a fazer para as nossas vidas. Veio nos libertar do império das trevas, veio nos purificar de todo pecado, veio tirar de nós toda a lepra que tem definhado a nossa alma, que tem definhado nossos corações. Nessa noite, o poder do Espírito Santo de Deus está à disposição para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar tudo aquilo que Deus tem e pretende fazer para você essa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não aceite as coisas do jeito que estão. Tome uma atitude, como esses 10 leprosos, tome uma atitude de mudança. Busque a Deus, clame a Deus. Atraia a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro da sua existência. Não aceite de qualquer jeito. Esses homens estão nos dando uma lição. A palavra de Deus está usando esses homens para nos dar uma lição. Eles não aceitaram
vezes a gente se acomoda. Ah, já passou tanto tempo? Já é assim mesmo? Não, não é assim. Não foi essa maneira que Deus escolheu. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. O fato principal de Jesus ter morrido e ressuscitado foi para nos dar vida e vida em abundância, para nos levar para o céu. Mas também para nos dar a certeza que nessa terra, quando eu clamar por socorro, Ele me atenderá. Por que a gente não vive isso? Porque a gente às vezes está doente. Porque às vezes a gente está acomodado. Não, sabe o que é? Pastor, é muitos anos assim, né? É vida. Não, não é, querido. Não é, querido. Experimenta botar o teu joelho no chão. Experimenta clamar a presença de Deus aí na tua casa, diante dessa circunstância, diante desse problema. Substitui a lepra aqui por circunstâncias que você tem vivido. Substitui essa lepra aqui sobre falta de posicionamento que você possa estar vivendo. Coloque-se diante de Deus, clame a Deus essa noite, que você vai ver Deus mudando a sua história bem diante dos seus olhos. É o que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. É o que Deus quer fazer com que a gente compreenda através da sua palavra. Nessa noite, o que eu quero, através do Espírito, o Espírito Santo quer dizer através de mim, que o Espírito Santo deseja falar com você essa noite, é que Deus tem caminhos para o milagre. Deus está disponível e disponibilizou o Espírito Santo para que aquilo que você anseia, aquilo que você tem colocado diante de Deus, que você viva esse milagre, mas o milagre percorre um caminho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é ter uma vida alavanteia, como diz os outros. O milagre, ele percorre um caminho. E eu provo para você biblicamente. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lucas capítulo 17, versículo 14. Jesus, ao vê-los, disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. Jesus vai ver esses 10 homens, eles estão a certa distância, eles estão gritando para Jesus: tem misericórdia, tem compaixão. Jesus vai dizer: vai para o templo, vai se apresentar ao sacerdote. Eles pegam, ouvem o comando de Jesus, ouvem a voz de Jesus e vão. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? É que o milagre que você precisa não é um acidente do céu. O milagre que você anseia não é um anjo andando com uma bandeja, como eu sempre tenho dito, com uma bandeja que tropeça no céu, há um acidente no céu que cai sobre a sua cabeça, não. Milagre, ele tem um caminho a percorrer. De onde eles estavam no encontro com Jesus até o sacerdote, eles tinham que ir até o templo em Jerusalém. Era um caminho a ser seguido, era um percurso a ser caminhado. E era nesse percurso que eles começariam a caminhar e viver o milagre. Você quer viver milagre? Você quer ter milagre sobre a tua casa? Você quer viver os milagres que Deus tem para a sua vida? Entenda. O milagre, ele percorre um caminho. Tem um percurso a ser vivido. Tem um percurso a ser percorrido. E o primeiro passo desse percurso, sabe o que é? Obediência. Ninguém que não seja obediente à palavra de Deus está apto para viver os milagres da parte de Deus. Se a fé aproxima e quebra barreiras, a desobediência põe barreiras. Você sabia disso? Pois bem, é o que acontece. Você vê que Jesus não faz uma oração por eles. Você vê que Jesus não impõe a mão sobre eles. Jesus só vira e diz o seguinte: vão se apresentar ao sacerdote. O que eles fazem? Ah, é para ir lá? Ok. Eles pegam e vão. Eles não vão questionar Jesus. Eles não vão questionar os métodos de Jesus. Eles não vão questionar ou murmurar: pô, Jesus, espera aí. Eu vim aqui clamar a Ti, porque o Senhor me cure. O Senhor está me mandando ir para lá com o sacerdote? Será que o Senhor não sabe
posso entrar na cidade? Será que o Senhor não sabe que eu não posso entrar no templo? Eles não murmuram, eles não questionam, eles simplesmente ouvem a voz de Jesus, ouvem o comando de Jesus e obedecem. Não é do jeito deles, é do jeito dele. O milagre que você precisa não será do teu jeito, será do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, no dia dele e como ele quiser. É preciso obedecer a voz, o comando de Jesus através dessa palavra. Não é de qualquer maneira, não é de uma vida de qualquer maneira que você recebe de Deus graça e misericórdia. O fato de vir a mim como estás não significa permaneça como estás. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, tem que haver obediência à palavra de Deus. Porque se não houver essa obediência, a murmuração, a falta de obediência e tudo aquilo que vai contra ao mandado de Deus se coloca como uma parede, uma barreira. Você sabia disso? Eles vão obedecer a voz de Deus. Irmãos, Jesus é algo impressionante. Ele é pedagogo. Ele está ensinando a eles e está nos ensinando. Ele deixou registrado através de Lucas para nos ensinar e gerar em nós fé. Não só fé, mas uma fé obediente. Você pode ter fé, mas uma fé morta. Você pode ter uma fé ativa, mas a sua fé ativa tem que andar de mãos dadas com obediência. Eles vão obedecer, vão e se apresentam ao sacerdote. Ok, mestre. Eles rompem marcha e vão. É no meio do caminho que o milagre acontece. Aqui tem uma outra lição da parte de Deus. O milagre não é imediato. Eles podiam simplesmente virar e quando desse o primeiro passo, o milagre acontecesse. Não. É durante a caminhada. É durante o caminho que o milagre acontece. Sabe por quê? Jesus está nos dando uma outra lição. Não é quando você quer. Não é da maneira que você quer ou a hora que você quer. O milagre vai acontecer segundo Ele quer. No período que Ele quiser. Na forma que Ele quiser. No dia que Ele quiser. O que nos importa fazer? Continuar caminhando. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Deus ou receber o favor de Deus se não estiver no caminho, se não estiver trilhando o caminho. É preciso caminhar, é preciso se manter caminhando, é preciso se manter seguindo. Porque se eu parar, se eu me distrair, se eu buscar atalhos, eu perco o meu milagre. Eu perco a ação de Deus na minha vida. Você sabe por que eu comecei o culto dessa noite com Josué capítulo 1? Foi de propósito. Eu comecei Josué capítulo 1, sabe por quê? Porque Josué capítulo 1 diz, no versículo 7 e versículo 8: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer um detalhe? O milagre não acontece no dia que você quer. O milagre acontece na tua continuidade em caminhar com Cristo, em caminhar no caminho que é chamado Cristo. É não buscar atalhos. Não existe atalhos no Evangelho. O que existe é um comando de Jesus: segue esse caminho, vai por esse
templo. Você sabe por que Deus criou a igreja? Você sabe por que Deus criou todas as igrejas e permite que elas funcionem? É porque no caminho da tua casa até a igreja, Deus vai preparando o teu milagre. Do caminho da sua casa até chegar à igreja, Deus vai preparando milagres na tua vida. Mas é preciso caminhar, é preciso continuar, é preciso ter uma continuidade. Que se esses homens param pelo meio do caminho, ou olham o seguinte, daqui é Jerusalém, eu acho que é melhor a gente pegar um atalhozinho aqui para a gente se dar bem, vai mais rápido. Não existe atalho. O que existe é continuidade, é caminhar com Deus, é caminhar com Jesus Cristo. Enquanto você caminha com Ele, enquanto você obedece à voz dele, enquanto você, como Deus disse para Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita nesse livro de dia e de noite, para que sejais bem sucedido. Enquanto você se mantiver no caminho de Deus, o milagre vem sobre você, o milagre vem sobre a sua casa, o milagre vem sobre a sua família, mas é preciso continuar caminhando. É preciso continuar no caminho. João 14,16, eu sou o caminho. É permanecer em Cristo, mesmo que diante dos teus olhos nada tenha mudado. Porque quando eles viram e começam a caminhar, nada mudou. A lepra estava lá, a doença estava lá, a dor continuava ali. Mesmo que diante dos olhos dele nada mudou, eles obedeceram à voz de Deus, viram que não foi imediato, mas continuaram o caminho. Continuaram caminhando. Sabe qual é o nosso problema? Vou te dizer qual é o nosso problema. Que a gente dá um passo e espera que Deus já faça logo um milagre. Aí a gente dá mais um passo e espera que Deus faça mais um milagre. A gente já andou 2 dias e já acha que Deus já está demorando. Aí andou 1 ano e já acha que Deus já está, Deus, como é que é esse negócio aí? Aí isso acontece, não dá não, vou voltar. Aí eu abandono. Aí eu busco atalhos. Mas atalhos não trazem milagres. Não sei se você já viu aquele filme chamado O Peregrino. Se você não viu, assista esse filme. O peregrino ele vai buscar um caminho até o céu, e ele vai nos caminhos mais difíceis e inimagináveis. E ele encontra 2 pessoas e diz o seguinte: você é bobo. Esse caminho todo aí, vamos buscar uma atalho. Aqui tem uma atalho que vai chegar primeiro. Não vou dizer o que acontece para você assistir o filme. Mas atalho não te leva para o céu. Atalho não te leva para o favor de Deus. Atalho não te leva para a graça de Deus. É continuar no caminho, mesmo que diante dos teus olhos nada tenha mudado. Eles olharam para si mesmos e viram que a lepra estava ali, mas continuaram caminhando, continuaram crendo, continuaram no caminho, e foi aí que o milagre aconteceu. Eles tiveram uma fé ativa, eles tiveram uma atitude, eles tiveram obediência, eles se mantiveram no caminho, eles viram que o milagre não era imediato, mas mesmo que diante dos olhos dele aquilo não mudasse, eles continuavam no caminho, até que o milagre aconteceu, até que o milagre bateu a porta deles. E se esse texto aqui tem uma coisa para dizer, sabe o que esse texto quer nos ensinar e quer nos dizer? Gratidão. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem derramado sobre a tua vida. Seja grato a Deus pelo ar que você respira. Seja grato a Deus pelo alimento que você tem. Seja grato a Deus por tudo. A Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus então lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que a ingratidão dos outros não atrapalhava o poder deles sobre a vida deles. Jesus, como Deus, ele olharia e falaria assim: esse aqui não vai voltar não, esse aqui eu não vou curar
esse aqui vai voltar, vou curar. Não. A graça de Deus está estendida para todos aqueles que clamarem, mas relacionamento com Ele só tão para aqueles que são gratos. Só quem vive a graça na plenitude da palavra é aquele que sabe ser grato. Jesus curou todos, porque todos estavam clamando, mas Jesus demonstrou quem de fato queria ter um relacionamento com Ele, ou que quem de fato queria só o que Ele poderia oferecer. Onde estão os 9? Não sei. A Bíblia não diz. Para onde eles foram? Não sei. A Bíblia não diz. Mas esses 9 representam, sabe o quê? Pessoas que só querem vir a Cristo pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Só querem chegar diante de Cristo para saber o que Ele tem nos bolsos, o que Ele pode oferecer, mas não querem ter relacionamentos com Ele. A Bíblia vai dizer aqui, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tendo uma rendição, ele estava se lançando aos pés de Cristo, ele estava tendo um relacionamento. O que antes era proibido por conta da doença, quando foi quebrado, ele não perdeu tempo. Eu quero me render a Ti, eu quero estar aos Seus pés, eu quero Te adorar, eu quero Te bendizer, não tem mais nada que me impeça. Mas cadê os outros 9? São os ingratos que muitas das vezes entram para uma religião, entram para uma igreja e só querem de Deus, só querem de Deus, só querem de Deus, mas não querem ter relacionamento com Ele. Porque sabe que ter relacionamento com Ele vai ter que estar aos pés dEle. Sabe que ter relacionamento com Ele vão ter que renunciar a muitas coisas, mas não querem. Para mim tá bom, já fui curado, valeu, obrigado, vou embora. Vai seguir os seus próprios caminhos. O que foram esses homens eu não sei. O que aconteceu depois com esses 9 eu não sei. Eu só sei desse primeiro, desse único que voltou, porque foi grato. E esse alcançou mais do que uma cura física. Esse alcançou salvação. Porque Jesus está muito mais interessado em salvar a tua vida do que te curar. Jesus está muito mais interessado em salvar a tua vida, te levar para morar no céu, te levar da ilha vindoura do que te dar um carro, te dar um apartamento, te dar uma promoção no trabalho. Ele pode fazer tudo isso, mas a prioridade dele é te livrar da ilha vindoura e te levar para o céu. Mas só alcança isso quem é grato. Só vive isso quem tem gratidão. Só vive o verdadeiro evangelho quem é grato a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Vivemos uma história evangélica nesses dias, onde mais pessoas querem o que Deus pode fazer do que quem Ele é de verdade. A minha pergunta para você essa noite, dos 10, quem é você? Dos 10 dessa história, como você se classificaria? Um dos 9 que só recebeu, valeu, obrigado, tchau e benção, beijo das crianças? Ou você se classifica como aquele que sabia que não era merecedor, sabia que necessitava da graça e da misericórdia e foi atendido, mas você sabia que precisava de algo mais, precisava estar aos pés dele? Quer viver milagre? Se lance aos pés dele. Quer viver milagre? Tenha um relacionamento com Ele aos pés de Cristo. E aí você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. O versículo 19 diz, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais do que a cura física, esse homem ganhou o direito de escrever o seu nome no livro da vida. A fé daquele homem salvou a sua vida. Ele está agora com o nome escrito no livro da vida. E nós o veremos em nome de Jesus. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós o veremos. Os outros 9 não sei, espero que tenham se convertido. Mas em uma história que eu não sei o final, uma história que eu sei o final, eu prefiro imitar a história que eu sei o final, que é a história de quem era samaritano, que havia um bloqueio cultural, que Jesus quebra os bloqueios culturais e traz para perto do que viver uma incógnita pela vida. Nessa noite,
O Espírito de Deus quer te levar aos pés de Cristo, para que você e sua casa vivam as maravilhas do que Deus tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar essa noite. Nós vamos clamar a presença de Deus essa noite. Nós vamos pedir que Deus venha nos dar relacionamentos com Ele. Se essa for a sua vontade, se esse for o seu clamor essa noite, se você não quer ser um dos 9, mas você quer ser semelhante àquele que voltou e agradeceu, esse é o momento. Olha o que Deus tem feito para a sua vida. Olha como Deus tem te guardado. Olha o que Deus ainda pode fazer e fará na sua vida. Querido, querida, venha para os pés de Jesus Cristo. Se lance aos pés do Senhor. Peça para que Deus tenha misericórdia da tua vida essa noite. Peça para que Deus tenha misericórdia da tua casa. Faça como aqueles 9. Não, faça como aquele 1 que estava no meio dos 9, mas alcançou uma graça superior a uma cura. Ele teve o seu nome escrito no livro da vida. Ele foi salvo. Esse é o meu desejo. Então coloque o Senhor como centro da tua vida. Coloque o Senhor como centro da tua casa. Coloque o Senhor como centro da tua existência nessa noite. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, faça uma oração aí na tua casa, junto com a tua família. Faça uma oração aí no teu quarto. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele vai fazer. Se entregue. Se lance aos pés de Jesus. Busque a presença dele aí onde você está. Invoca o Senhor essa noite. Porque todo aquele que clama o nome do Senhor, todo aquele que clama pelo Senhor, alcançará dele graça e misericórdia. Você precisa voltar para Jesus? Faça isso hoje. Você precisa se arrepender de algum pecado e ser curado dessa sua lepra? E aqui é figurado, sentido figurado. Faça essa oração hoje. Você precisa se reconciliar com Cristo, você precisa voltar para Cristo, você precisa conhecer a Cristo, você quer conhecer a Cristo. Essa é a oportunidade, faça isso hoje. Faça isso agora. Não faça como os 9, só foi até ele para ter dele alguma coisa e foram embora. Faça como aquele que foi, teve essa coisa, mas entendeu que ele precisava de algo mais. Eu e você precisamos de algo mais. Esse algo mais é Jesus Cristo, é relacionamento com Ele, é estar na presença dEle. Em nome de Jesus, não deixe essa oportunidade passar essa noite. Não deixe essa oportunidade passar essa noite. Talvez você já teve encontro com Jesus, como aqueles 10. Talvez você não foi embora como os 9, mas você permaneceu e está dizendo, pastor, está difícil permanecer. Diante dessa situação, diante desse momento, está difícil permanecer. Se lance na presença dele. Se prostre como aquele homem fez, se prostrou e deu glórias a Deus em alta voz. Adore o nome dele. Enquanto você adora, cadeias são quebradas. Enquanto você glorifica a Deus, Deus entra com providência na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em tudo que você está empreendendo. Deus entra. Que é uma prova. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. E por volta da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Glorificando e adorando o nome do Senhor. Não era uma situação difícil de permanecer? Era. Não era uma situação que eles poderiam chutar o balde? Era. Não era uma situação que eles poderiam murmurar? Era. Mas eles preferiram adorar. Eles preferiram permanecer. E por permanecerem aos pés de Cristo, enquanto eles adoravam, enquanto eles clamavam, as cadeias se quebraram. O princípio é o mesmo para você. O princípio é o mesmo para a sua casa. Mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da fraqueza, clame, adore, busque, porque as cadeias se rompem. Nessa noite, e eu vou encerrar,
Se você se lançar aos pés de Jesus, se você se lançar aos pés do Senhor, se você se jogar, como esse homem fez, em adoração, em prostração, em rendição, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai fazer grandes coisas na tua casa. Mas você precisa confiar. Você precisa obedecer. Você precisa entender que o milagre não é do seu jeito nem da sua hora. Você precisa entender que é preciso continuar no caminho, permanecer no caminho, continuar caminhando, mesmo que diante dos teus olhos nada tenha mudado. É assim que o milagre chega. E por último, ser grato por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Seja grato, porque a gratidão te leva para o céu, mas a ingratidão te deixa perdido. Feche seus olhos, por favor. Gostaria que você fizesse a sua oração essa noite. Eu gostaria que você clamasse a Deus pela sua casa essa noite. Eu gostaria que você clamasse pelos seus filhos essa noite. Eu gostaria que você clamasse pelo seu cônjuge essa noite. Eu gostaria que você clamasse pelo seu casamento essa noite. Eu gostaria que você clamasse pelo Rio de Janeiro essa noite, pelo Brasil, pelo mundo. Mas nessa noite eu gostaria que você clamasse principalmente pela sua alma, pela sua vida ferida, machucada. E aí pode ser N motivos, que também não importa. O que importa é saber que quando você clama, Jesus vem e muda a tua sorte. Clame agora. Busque a presença de Deus agora, aí onde você está. Busque a presença de Deus aí onde você está. Se a gente conseguir colocar aquela música aí no computador, a gente buscar a presença de Deus. Eu estou aqui sendo assessorado pela diaconisa Sé e pelo irmão Renato essa noite, que estão buscando a presença de Deus por você aqui, estão intercedendo a presença de Deus aqui e agora. Busque a presença de Deus aí onde você está. Busque a presença de Deus aí na sua casa. Busque a presença de Deus aí nesse ambiente que você está cultuando a Deus. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Busque a presença de Deus aí. Busque a presença de Deus aí sobre a sua família, sobre a sua casa. Pela sua família, pela sua casa. Busque a presença de Deus. Olhe pela sua casa. Olhe pela sua família. Olhe pelos seus filhos. Olhe pela sua própria vida. Olhe pela igreja cristã sendo renovada. Olhe pelas igrejas espalhadas pela face da terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Deus tem poder, enquanto você adora aí, enquanto você ora aí, de mudar a situação. Mas você precisa caminhar, continuar caminhando. Não pare, não desista, não desanime. Em nome de Jesus, que esse desânimo saia da tua alma e que entre a parte do Espírito Santo que te deu um novo ânimo essa noite. Olhe pela sua casa. Olhe pela sua família. Coloque os teus filhos diante do Senhor.
queremos te pedir essa noite por cada vida, por cada casa, Senhor, que se liga através da internet contigo, com a adoração do Teu nome essa noite. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada casa, visita cada família, visita cada esposa, visita cada marido, visita cada filho, visita cada neto, visita cada sobrinho, visita, Senhor, cada alma que se liga conosco essa noite. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, essa noite. Quebra cadeias, quebra grilhões, Senhor. Dá um ânimo novo aos Teus filhos. Dá um ânimo novo, Senhor, aos Teus filhos essa noite. Tira o desânimo, tira a tristeza, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Eu uno a minha fé com os irmãos que comigo oram nessa noite, comigo clamam nessa noite pelas suas casas, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor. Eu uno a minha fé com eles, para aqueles que estão, Senhor, nos hospitais nesse momento. Seus entes queridos estão nos hospitais. Visita cada leito, Senhor, no hospital. Visita cada enfermo no hospital. Transforma, Senhor, aquela realidade. A poder no nome de Jesus. A poder no sangue de Jesus. Visita aquela família que perdeu um ente querido nesses dias, Senhor. Que estão enlutadas, Senhor, por essa guerra, Senhor, que parece que os malandros estão perdendo, mas a poder no nome de Jesus. E o Senhor nos garante a vitória, nós venceremos para a glória do Teu nome. Consola, Senhor, cada família. Consola, Senhor, cada coração. Que o Teu nome seja engrandecido nessa noite. Que a mesma unção que é derramada nesse lugar seja derramada nessas casas essa noite. Seja derramada uma porção do Teu Espírito sobre cada casa essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo essa noite aí na tua casa. Seja visitado pelo Espírito Santo com poder e graça nessa noite aí na tua casa, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo mover na tua casa aí agora. Deixa o Espírito Santo mover na tua casa aí agora. Deixa Ele quebrar cadeias, deixa Ele quebrar grilhões, deixa Ele tirar essa tristeza, deixa Ele tirar essa ansiedade, deixa Ele tirar esse medo e colocar a porção do Espírito dele sobre a tua casa, sobre a tua vida essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa oração e a vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite em Tuas mãos. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado para todos sempre, Senhor, neste lugar e naquele lugar que é a casa dos meus irmãos. É a oração que nós te fazemos essa noite, em um nome poderoso e bendito de Jesus Cristo de Nazaré, hoje e sempre. Amém e amém. Querido e querida, saiba que Deus tem uma grande obra na sua vida. Saiba que você é instrumento de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Saiba que Deus quer fazer grandes coisas na tua casa, na sua vida e através de você. Você é o instrumento que Deus quer usar. Chegou a hora de tirar a fé morta e de colocar a fé ativa. Uma fé capaz de tomar atitudes que transformem não só a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus venha derramar poderosamente sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa derramar, que o Espírito Santo venha encher e preencher a tua casa. Que o Espírito Santo venha manifestar a glória dele na casa.
que o Espírito Santo venha te usar poderosamente. Essa é a nossa oração. Nós vamos terminar com um desejo enorme de permanecer e de ficar mais horas aqui na presença de Deus, falando o amor de Deus para você. Mas é necessário que você precisa descansar, você precisa se alimentar agora fisicamente. Eu sou o pastor Jansen, sou líder da igreja cristã Semeando Vida. Nós estamos aqui na rua Barcelona, no número 267, no bairro do Caxambi. Quarta-feira, nós estaremos trazendo mais uma mensagem sobre vencendo o medo. Medo é pecado, pastor? Não. Mas o medo pode te fazer pecar. Medo é pecado, pastor? Não. Mas o medo pode te paralisar ou te fazer pecar. É sobre isso que nós estamos falando às quartas-feiras, às 19h30. Não falte. Por favor, não falte. Esteja conosco, vendo, ouvindo, cultuando, adorando ao Senhor nessa próxima quarta-feira. E se você tem medo de alguma coisa, e se você tem traumas que você carrega da sua infância, creia que Deus te dará a resposta e mudará a tua sorte. Eu profetizo isso, que Deus mudará a tua sorte. Esteja conosco, próxima quarta-feira, às 19h30. No próximo domingo, às 18h30, estaremos aqui, eu, pastor Jansen e a nossa equipe, para abençoar a tua vida, para glorificar o nome de Deus, trazendo uma palavra que vai de encontro ao teu coração e às tuas necessidades. Em nome de Jesus. Mão sobre o seu coração, eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.